Fala galera, seja bem-vindo aqui ao canal Mundo Futebol News. E nesse vídeo eu vou mostrar para você aí a reação da imprensa ao empate do Fluminense hoje na Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense que empatou, se classificou, mas correu sério risco. Empatou 0-0 com um time sul-africano, mas correu algum risco. O Fluminense não jogou bem. E alguns acham que foi o fato do Fluminense jogar com o regulamento debaixo do braço, que o Fluminense jogar pelo empate. Já outros acreditou ao mau futebol. Mas a bancada da ESPN e outros jornalistas vão fazer aí uma análise. Cada um aí vai dar um pitaco aí da impressão que ficou aí desse jogo, do resultado aí do jogo e da atuação do Fluminense hoje na Copa do Mundo, onde ele na Copa do Mundo de Clubes, que ele se classificou aí para as oitavas de finais. Então, vamos assistir. No final das contas, classificou, né? Isso é o mais importante. Passou de fase e o que vier veio. O Fluminense deixou uma impressão muito boa no jogo com o Borussia Dortmund, logo na estreia. Time muito aguerrido, com intensidade, forçando, sufocando. Mas nos outros dois jogos, não. Embora tenha vencido o Sam por 4-2, não foi uma boa atuação e hoje menos ainda. Ah, mas é o calor, sim, o calor tem lá a sua participação. Mas não tinha o Thiago Silva, até que nem sofreu tanto assim defensivamente, deu alguns sustos. Mas acho que o Ignacio deu até conta do recado ali. Assim, a grande defesa do Fábio foi logo no início do jogo, né? Uma jogada que o Reines entrou cara a cara com ele, mas não teve bola o Fluminense. Não conseguiu jogar, não conseguiu. Que é uma característica desse time, que aliás apareceu contra o próprio Borussia Dortmund. Quando tem a bola, botar a bola no chão, trabalhar, aproximação, tabela, triangulação, chegar, gerar futebol. Não gerou futebol o Fluminense hoje. E ficou ali flertando com perigo o jogo inteiro, porque um golzinho eliminava o Fluminense diante da vitória do Borussia Dortmund. Ele ficou entre a liderança do grupo e a eliminação, por um gol. De um lado... Vai fazer esse balanço. Foi o brasileiro com pior desempenho nessa primeira fase do Mundial, mas passou. Passou, vamos ver quem vai ser o adversário, o que ele consegue fazer nas oitavas de final. E se ele consegue passar, não sei, mas mais uma vez não gostei do desempenho do Fluminense hoje. Já eu vou para ele, viu, Jean? Vai lá. Concordou porque eu acho que o Birner deve pensar que nem eu, que o Palmeiras ainda foi pior, é isso? É isso, William. Tudo bem? Concordo contigo. Boa noite a você, Eugênio, Jean, aos fãs das fãs do esporte. Curiosamente, os brasileiros que tinham os grupos bem acessíveis se classificaram jogando menos futebol que os brasileiros que tinham grupos muito difíceis. Eu acho que o Palmeiras foi pior. Eu acho que a atuação, por exemplo, do Palmeiras contra o Inter Miami foi abaixo da atuação do Fluminense hoje, que foi ruim, a do Fluminense. Não foi bem mesmo. Eu acho que a melhor atuação do Fluminense contra o Dortmund, que é a atuação que no final das contas garantiu a vaga, porque a diferença dele para o Mamelodi foi exatamente o resultado contra o Dortmund, quando o Fluminense foi melhor que o Dortmund, foi superior à atuação do Palmeiras para comparar com a do Porto. Então, assim, eu discordo. Agora, a grande diferença entre essas equipes é que dá para esperar bem mais do Palmeiras no mata-mata e do Fluminense, eu não sei. Boa pergunta. Quer responder, Jean Oddi? Tudo bem? Tudo bom? Não sei se o Palmeiras vai jogar bem mais, dá para esperar mais, isso eu sei. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Boa noite? Tá. Boa noite, então. Após as 18. Bom, primeiro, assim, eu acho que foi uma atuação bastante decepcionante do Fluminense. Eu acho que a coisa do sofreu, correu risco até o final. Embora esse risco tenha sido muito pequeno, é bom que a gente diga, porque não houve futebol no segundo tempo. Claro que o torcedor do Fluminense especificamente, quando via a bola passar ali, sei lá, da intermediária, chegar no famoso último terço, ainda que ela tenha chegado pouco, obviamente que gera uma tensão, gera um nervosismo, mas é bom dizer também, não teve jogo de futebol no segundo tempo, ninguém criou absolutamente nada, o Mamelodi não foi capaz, o Mamelodi que a gente viu durante 15 minutos, talvez assustando o Fluminense pelo que produziu no começo do jogo, exigiu apenas nesses 15 minutos iniciais 3 defesas do Fábio. Depois, nenhuma finalização no alvo. Para quem precisava ganhar, acho que foi também uma atuação muito decepcionante dos sul-africanos. Foi uma equipe que, inclusive, ficou ali
machucava, caía, girava, rodava. Parecia que não tinha noção da urgência, da necessidade do resultado. Então, eu nem acho que o Fluminense tenha sofrido tanto se você for avaliar o jogo pelo que ele aconteceu. Mas o simples fato do jogo permanecer 0-0 até o final, obviamente gera uma tensão. Acho que essa discussão sobre quem foi pior, quem foi melhor, é engraçado que só a gente faz isso aqui no Brasil. Eu não vejo ninguém. O Atlético jogou mais que o Real Madrid jogou mais que o Atlético, a Inter ou a Juventus, quem está jogando mais. Porque, na verdade, não cabe muito. São comparações que eu não consigo fazer comparação olhando para adversários completamente diferentes. Acho que quando a gente olha para um campeonato em que você enfrenta os mesmos times, tal, a gente pode fazer essa análise. Nesse caso, contextos diferentes, adversários diferentes, eu sinceramente acho que está tudo muito pau a pau. Se o Fluminense foi um pouco pior, o Palmeiras foi um pouco pior, não sei. Eu acho que, repito, o grande feito foi o do Botafogo, porque passou de uma chave, essa sim, dificílima. O Flamengo passar era normal, mas conseguiu ganhar do Chelsea, que foi também um grande feito. Então, acho que esses dois, de fato, tiveram uma primeira fase melhor. Da entrevista coletiva do Renato está feliz, disse que precisava... tem jogos que são diferentes, hoje tinha que saber sofrer. Virou um chavão a história de saber sofrer, mas foi isso que ele entendeu. E classificou, o importante é ter classificado mesmo em segundo lugar. Tem uma vantagem que é sair do lado, vantagem teórica, sair do lado da chave de Bayern, Paris Saint-Germain, Flamengo e provavelmente Real Madrid. E se o Manchester City empatar com a Juventus amanhã, Manchester City também. Quer dizer, podem ficar os 4 europeus gigantes e mais o Flamengo de um lado e do outro lado, não que seja fácil. Ele disse, a gente não tem que escolher adversário, vai ter que jogar contra quem jogar. Tem uma curiosidade, né? O adversário do Fluminense pode ser a Internacional. E a Inter foi vice-campeã da Europa e eliminou o Bayern. Então, a Inter é mais forte que o Bayern? Acho que não, porque ela perdeu o Simone Inzaghi como técnico. O Renato comemorou a classificação, diz que não tem que escolher adversário, que já começa a analisar os possíveis rivais da próxima fase, oitavas de final, que o Thiago Silva, que ficou fora hoje por dor muscular, se fosse uma final, se fosse um jogo mata-mata, se fosse um jogo de eliminatória, ele jogaria, então, mas o Inácio foi eleito melhor em campo, então ele está bem feliz. O empate 0-0 foi um jogo horroroso, foi um jogo ruim, mas o Fluminense leva o Fluminense para as oitavas de final e leva para um lado da chave, em teoria, que pode ser melhor. Surpreende o Botafogo, né? Que estava num grupo com 2 europeus fortes, venceu um, perdeu para o outro e conseguiu a classificação. A classificação do Botafogo também teve uma forte ajuda do PSG, né? Que o PSG goleou o Atlético de Madrid e isso ajudou o Botafogo. Não fosse a goleada, se o Atlético tivesse perdido por um placar de 1-0 e tal, estaríamos aí fazendo contas e talvez o Botafogo fosse eliminado da competição. Acabou que o Botafogo se classificou por conta da ótima participação defensiva da equipe nesses 2 jogos, especialmente contra o PSG. Aproveitou uma chance criada, se defendeu muito bem, não concedeu oportunidades para o adversário, saiu com 3 pontos improváveis e o Botafogo acho que foi o time que surpreendeu. O Fluminense do seu grupo esperava essa classificação, vale para Palmeiras e para Flamengo, né? Gostaria de repetir uma pergunta que eu fiz para o Mauro a respeito desse balanço. Tá aí, então você ouviu aí diversas opiniões dos analistas e dos jornalistas, da imprensa aqui do Brasil, de diferentes emissoras aí dando a sua opinião, o seu ponto de vista aí sobre o que aconteceu no jogo do Fluminense, que realmente decepcionou. Fez um jogo, o Fluminense poderia ter jogado melhor, tinha mais time, né? Mas acredita-se que jogou com o regulamento debaixo do braço e também desconfia-se que Renato Gaúcho, sabendo que a segunda colocação deixaria o Fluminense numa chave mais confortável, então provavelmente os jogadores, ou talvez até nem foi Renato Gaúcho, talvez até os próprios jogadores resolveram aí pisar aí puxar o freio de mão. Mas o que ficou mesmo claro é que não foi um bom jogo e preocupa, né? Porque agora a Copa vai começar. Agora é a hora da onça beber água, né? O jogo, a surpresa,
a hora da surpresa, como é que se diz? Da zebra, é sempre nas 3 primeiras rodadas, né? Na primeira fase, mas agora não. Agora é hora de que quem tiver a unha maior vai subir na parede. E eu quero saber a sua opinião, o que é que você achou aí? Você concorda? Você acha que o Fluminense aí deu uma maneirada aí para fugir dos gigantes europeus aí? E aí talvez tentar um embate aí com o Benfica, um River Plate, né? Tem até o Monterrey também que pode se classificar. Deixa aí a sua opinião, muito obrigado por você assistir até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.